Meu querido irmão, minha querida irmã, pessoa escolhida por Deus, pessoa abençoada por Deus, amada pelo Senhor. Que bom que você está aqui nessa manhã para mais um dia na presença de Deus. Que bom que você está aqui para a gente começar a semana do jeito certo. Tudo que começa do jeito certo termina bem. E em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo está aí ao seu lado e ele estará junto com você durante toda essa semana. Amém? Eu sei que a vida muitas vezes coloca você diante de lutas que parecem não ter fim. Talvez você esteja passando por uma dor que ninguém conhece. Talvez você tenha chorado sozinho, sem forças nem mesmo para orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe um amor real, um amor que não falha, que não desiste de você. Esse é o amor de Deus. Esse amor não depende do que você faz, nem do que você deixa de fazer. Ele não é um amor passageiro, não é frágil, não é interesseiro. O amor de Deus é eterno, constante e imutável. É um amor que cobre os seus pecados, que perdoa as suas falhas e que te dá uma nova chance todos os dias. Você pode ter perdido noites de sono, você pode ter sentido medo, você pode até ter pensado em desistir. Mas Deus está te dizendo agora: eu não desisti de você. Eu te amo e continuo ao seu lado. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, o seguinte: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, porque o amor perdoa muitos pecados. Olha que profundo isso, irmãos. O amor de Deus é tão grande que cobre os nossos pecados. Mas não se engane. Não é para você continuar vivendo do mesmo jeito, no mesmo erro, achando que está tudo bem. Esse amor é um chamado para a mudança. E essa mudança só acontece através de um arrependimento verdadeiro. E não existe outro segredo. Não existe uma chave misteriosa, uma fórmula nova. O único jeito de viver o verdadeiro arrependimento é ter uma vida diária e íntima com Deus. Hoje em dia, existem muitas mensagens que prometem um monte de coisas. 7 chaves para viver a mudança de Deus na sua vida. Ou 7 passos de fé para alcançar a bênção do Senhor. Amém. Talvez essas mensagens até falem com alguém. Mas perceba o seguinte: as pessoas querem respostas rápidas. Elas querem soluções fáceis, instantâneas, para problemas que só se resolvem diante da presença de Deus. Você precisa parar de buscar fórmulas mágicas e atalhos, quando você já sabe que aquilo que precisa é de rendição, é de uma entrega verdadeira. É isso que o amor de Deus faz na sua vida. Ele te leva ao arrependimento, à mudança de vida e à transformação verdadeira. Esse é o poder do amor de Deus. E sabe quem entendeu esse poder? Sabe quem entendeu isso de forma radical? O apóstolo Paulo. Antes de ser um homem usado por Deus, Paulo era um perseguidor da igreja. A Bíblia diz que ele respirava ameaças contra os cristãos, que ele consentiu com a morte de Estevão. E Paulo acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, quando na verdade ele estava lutando contra Deus. Mas certo dia, no caminho de Damasco, aconteceu uma coisa. Em Atos capítulo 9, verso 4, está escrito que uma luz do céu brilhou ao redor dele e ele caiu por terra.
Então, naquele momento, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz falou: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, Paulo foi parado pelo próprio Jesus. Ele não podia mais negar a verdade. E o que mudou a vida de Paulo não foi uma nova chave, nem um passo de fé inventado por homens, mas o que mudou a vida dele foi o confronto direto com Cristo e o constrangimento do amor dele. Sabe o que Paulo merecia? Julgamento. Mas sabe o que ele recebeu? Graça. Ele merecia condenação, mas ele foi chamado para ser apóstolo. E é por isso que, mais tarde, ele pôde escrever na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, ele escreveu assim: Pois o amor de Cristo nos constrange. O mesmo amor que parou Paulo no caminho de Damasco é o amor que pode parar você hoje. O mesmo amor que tirou Paulo das trevas é o amor que pode tirar você de uma vida de engano, de uma vida de pecado. Você pode achar que já foi longe demais, que não tem mais volta, mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você: eu ainda tenho um plano para a sua vida. Eu ainda tenho um propósito. Agora eu quero falar diretamente com você. Se é a primeira vez que você está conhecendo esse amor de Jesus, viva esse amor de uma forma real nessa semana. E se você já conhecia esse amor, mas acabou esquecendo como ele realmente é, ou talvez hoje se sinta distante de Deus, eu quero orar por você no final dessa mensagem aqui. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Amém? E eu creio que você vai sair daqui desse vídeo se sentindo mais perto de Deus. Eu creio nisso. Eu também peço que você dê o like aqui no vídeo. Isso é uma forma de gratidão. É uma maneira de você ajudar o nosso canal e também de participar desse momento com Deus que nós temos todos os dias aqui. Se inscreva no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Amém? Assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou usando a nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Mas independente disso, o mais importante é que você esteja aqui, recebendo a palavra. Porque nós estamos aqui no YouTube todos os dias, para a honra e glória do Senhor. Sabe, irmãos, eu acredito que todo dia nós devemos e precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Pois eu sei que a caminhada com Cristo é repleta de desafios. Porque muitas vezes o Senhor nos chama para ir na contramão do mundo. E o mundo tem a sua força, o mundo faz muito barulho, ele tem a sua influência sobre nós, sabe? O mundo parece ser grandioso. Muitas vezes você se sente impotente diante de situações em que alguém, por exemplo, te responde com raiva e a sua vontade naquela hora é revidar. Mas Cristo te chama a responder com amor. Ele te chama para andar na contramão. E quando eu disse que muitos buscam respostas fáceis, eu quis dizer isso também. Porque existem vídeos aqui no YouTube que vão te dizer assim: seja mais agressivo, imponha a sua liderança, grite pelo seu lugar. Mas não se engane, Cristo é o maior líder de todos os tempos e ele nunca precisou ser agressivo para conquistar a autoridade. Quem definiu o lugar de Jesus foi o Pai.
Tanto que, mesmo crucificado, ele ressuscitou e reina para todo sempre. E é isso que você precisa lembrar. Você não precisa lutar pelo seu lugar. Esse lugar já foi conquistado. Quem luta por você é Deus. Quem estabelece o seu lugar é Deus. Muitas vezes, esses momentos de conflito acontecem dentro de casa, com as pessoas que você mais ama. E toda vez que você discute com quem ama, você perde. Mesmo quando parece que você ganhou a discussão. Porque as palavras ditas no calor do momento, essas palavras deixam marcas. Elas deixam feridas, cicatrizes. Uma palavra liberada não pode voltar atrás. Por isso, entregue hoje o seu coração a Cristo. Deixe Ele gerar em você arrependimento genuíno, verdadeiro, arrependimento pelos seus pecados. E esse arrependimento vai provocar uma mudança de vida, que vai produzir frutos, os frutos do Espírito Santo. E aos poucos, você vai se tornando mais parecido com Jesus. Dessa forma, você vai experimentar o poder do amor de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Não apenas nessa semana, mas durante toda a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva pela fé o seguinte: eu recebo a graça de Deus. Amém? Assim como Paulo recebeu, você também pode receber. Eu recebo a graça de Deus. Se você se lembrar de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação que você está enfrentando aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, talvez alguém que você ama, que esteja enfrentando uma enfermidade, coloque o nome dessa pessoa aqui. E lembre-se que a oração feita em nome de Jesus tem poder. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse novo dia. Obrigado por cada detalhe que o Senhor já preparou para nós. Obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de começar mais uma vez, pela chance que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor que nos sustenta quando nós estamos fracos, pelo Teu cuidado em cada área da nossa vida. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nos perdoe pelo orgulho, pela incredulidade, pelas vezes em que trocamos a Tua voz pelas vozes do mundo. Nos perdoe por buscarmos atalhos, por escolhermos o pecado quando já conhecíamos a verdade. Nos lava e nos dá um coração quebrantado e arrependido diante de Ti. E agora eu oro por essa pessoa que está comigo aqui, nesse momento de oração. Talvez ela esteja se sentindo distante, sem forças, sentindo o peso da culpa pelos erros que cometeu. Mas em nome de Jesus, eu creio e declaro que o Teu amor está nesse momento alcançando o coração dela. Aquele mesmo amor que parou Paulo no caminho de Damasco, o mesmo amor que transformou um perseguidor da igreja em apóstolo, é o amor que transforma a vida dessa pessoa hoje. Ó Deus, eu quero orar por quem está enfrentando algum tipo de enfermidade. Eu peço que a Tua mão de cura toque nesse corpo agora. Que essa dor, que essa enfermidade se renda ao Teu poder. Em nome de Jesus, que essa dor cesse. Eu oro por quem está lutando na família. Ó Deus, talvez em um casamento machucado, ferido, ou essa pessoa que está passando por conflitos dentro da sua casa. Entra nesse relacionamento com o Teu amor, com o Teu perdão e promova a reconciliação. Eu oro por essa pessoa que está
passando por alguma dificuldade financeira, por aqueles que não sabem como vão pagar as suas contas, pessoas que carregam dívidas pesadas. Abre portas, Senhor. Mostra a elas que o Senhor é o provedor. Eu quero orar por quem tem chorado pela salvação de alguém, por essa mãe que tem clamado por seus filhos, por esse esposo que ora pela esposa ou vice-versa, por esse amigo que está orando por alguém que ele ama. Que o teu Espírito Santo alcance esses corações e quebre toda a resistência. Eu oro especialmente por esse coração que agora se volta para ti em arrependimento. Senhor, que haja salvação, que haja transformação verdadeira, que os frutos do Espírito comecem a nascer nessa vida, que a paz seja gerada mesmo em meio ao caos, que haja amor onde antes havia ódio, que haja domínio próprio onde antes estava reinando a impulsividade, que cada passo dado a partir de hoje seja no caminho da tua vontade. Pai amado e querido, eu entrego cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada clamor, cada nome mencionado, cada família representada. Atende a cada pedido aqui conforme a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que essa pessoa experimente o poder do teu amor. Não apenas hoje, mas por toda a sua vida. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, receba o poder do amor de Deus na sua vida e seja transformado por Ele todos os dias. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e cola o link dessa mensagem, cola o link do YouTube lá no grupo da família, no grupo da igreja, nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você tem buscado viver uma vida com mais sabedoria, com mais serenidade e com menos impulso, mas não tem conseguido? Hoje eu quero compartilhar com você 5 conselhos de Salomão que podem transformar completamente a sua vida. Eu vou falar sobre o cuidado com as suas palavras, sobre não ser preguiçoso, sobre ser justo e equilibrado, sobre evitar amizades destrutivas e sobre confiar no Senhor de todo o coração. Ao longo desse vídeo eu vou te explicar cada um desses conselhos e vou te mostrar como você pode aplicar isso no seu dia a dia para viver uma vida com mais propósito e sabedoria. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se é a primeira vez que você está aqui e ative o sininho das notificações para você receber todos os dias esse momento de oração e de reflexão com Deus. Porque quando você se inscreve no canal, o seu nome fica registrado aqui e você passa a receber a oração diariamente aí no seu YouTube. Para você que deixou o seu joinha, o seu like, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Amém? Olha só. O primeiro conselho de Salomão para a sua vida é o seguinte: cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras. Em Provérbios 18, verso 21, está escrito assim: as palavras têm poder de trazer morte ou vida. Quem gosta de usá-las comerá do seu fruto. Olha como isso aqui é sério. Quantas amizades, muitas vezes amizades construídas durante anos,
são destruídas em poucos minutos por causa de palavras ditas sem cuidado. Quantas famílias são abaladas por ofensas que poderiam ter sido evitadas? As palavras têm poder de levantar ou de derrubar, de curar ou de ferir, de aproximar ou de afastar. Talvez você tenha enfrentado palavras duras levantadas contra você para te magoar, te humilhar e te rebaixar. E mesmo dando o seu melhor, você acabou recebendo ataques. Nesses momentos, é importante lembrar que, assim como as palavras têm poder, o nosso Deus também é poderoso. Como você tem usado a sua própria língua? O que tem saído da sua boca? Suas palavras têm gerado vida ou elas têm produzido morte? Elas têm iluminado ou causado trevas? Sabe, irmãos, muitas vezes, sem perceber, a gente acaba ferindo justamente as pessoas que nós mais amamos, aquelas que convivem com a gente todos os dias. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a grande pergunta é: o que você tem alimentado dentro de si? Quais pensamentos têm ganhado espaço na sua mente? Porque aquilo que você guarda no coração vai sair pela boca. Peça a Deus para renovar seu coração e sua mente. Quando Ele muda o que está dentro de nós, automaticamente transforma também o que sai da nossa boca. E isso pode mudar o impacto que você gera no mundo ao seu redor. Amém? Segundo conselho, não seja preguiçoso. É isso mesmo que você ouviu. Não seja preguiçoso. Em Provérbios 6, do verso 6 ao 8, Salomão escreveu assim, olha: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governante, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Salomão nos leva a olhar para algo tão pequeno, mas tão sábio: a formiga. Ela não espera alguém mandar. Ela não depende de cobrança. Ela simplesmente age, se antecipa e se prepara para o que está por vir. E quantas vezes nós deixamos de avançar porque ficamos parados, adiando sempre, deixando para depois. E aí o tempo vai passando. E quando nós percebemos, já perdemos muitas oportunidades, já deixamos escapar momentos que não voltam mais. Você não precisa começar a provocar grandes mudanças a partir de agora na sua vida. Às vezes, as mudanças vão ser pequenas e simples. Às vezes, é levantar da cama um pouco mais cedo, concluir aquela tarefa que você sempre empurra para o dia seguinte, ou simplesmente começar, dar o primeiro passo naquilo que Deus já colocou no seu coração. A preguiça rouba tempo, rouba energia e propósito. Talvez você até tenha bons sonhos, mas se você não tiver atitude, eles nunca vão se concretizar. Por isso, peça força para Deus e comece. Dê o primeiro passo. Se organize, seja constante. E lá na frente, você vai ver como valeu a pena ter escolhido agir em vez de esperar. Terceiro conselho de Salomão para a sua vida: seja justo e equilibrado. Provérbios capítulo 11, verso 1 diz assim: o Senhor odeia quem usa balanças desonestas, mas se alegra com quem usa medidas justas. Deus ama a justiça. Ele se agrada de quem é honesto, de quem vive com equilíbrio. Salomão deixa claro que não adianta tentar enganar, trapacear ou tirar vantagem dos outros, porque o Senhor vê todas as coisas, irmãos. Quem engana hoje, amanhã
pode colher solidão. Quem usa de falsidade, amanhã pode se ver preso em uma rede de mentiras. E a pior escravidão é quando a pessoa mente tanto que já não sabe mais quem ela é. Se você tem lidado com situações de injustiça, peça a Deus sabedoria. Ele é justo, ele conhece a sua causa. Não é preciso pagar o mal com o mal. Não é preciso entrar no jogo da desonestidade. A justiça de Deus sempre prevalece, irmãos. E se você tem vivido uma vida de enganos, peça perdão ao Senhor. Ainda dá tempo de voltar ao caminho certo. Melhor perder dinheiro, melhor perder uma oportunidade do que perder a paz e perder a presença de Deus na sua vida. Viva de forma íntegra. Seja firme nas suas decisões. Quem anda em verdade, anda em segurança. Quem vive em justiça, encontra favor diante de Deus e diante dos homens. Próximo conselho. Evite amizades destrutivas. Provérbios 13, verso 20 está escrito: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. As pessoas com quem você anda moldam quem você é. A convivência influencia seus pensamentos, suas escolhas e até o seu destino. Ter sido mais claro. Quem se cerca de gente sábia, cresce. Mas quem anda com gente sem compromisso com Deus, acaba colhendo destruição. Pense nas conversas que você tem alimentado. Será que essas pessoas estão te ajudando a caminhar com fé, com paz, com clareza? Ou será que essas pessoas estão te arrastando para o pecado, para a fofoca, para a reclamação, te levando para a confusão? Não tenha medo de cortar ciclos que já não fazem mais sentido para você. Não se trata de se achar melhor do que os outros. Se trata de proteger a sua mente, o seu coração e o seu futuro. Deus não te chamou para viver preso em rodinhas de conversa que só te puxam para baixo. As palavras que você ouve, elas entram no seu coração. As atitudes das pessoas ao seu redor acabam se tornando exemplo. Mesmo que você não perceba, isso acontece de forma inconsciente. E se a companhia não te aproxima de Deus, ela vai te afastar dele. Escolha andar com quem te fortalece na fé. Escolha relacionamentos que edificam. Se afaste do que é destrutivo e confie que Deus é poderoso para colocar as pessoas certas na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração pela fé, em nome de Jesus. E o último conselho de Salomão para a sua vida hoje é o seguinte: confie no Senhor de todo o coração. Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria sabedoria. A vida é cheia de incertezas, notícias ruins, preocupações, contas para pagar, doenças, inseguranças, perdas. Tudo isso tenta roubar a sua paz e minar a sua confiança. E quando você se apoia só naquilo que você entende, só naquilo que consegue ver, a ansiedade toma conta. Quando Salomão escreveu isso, confie em Deus de todo o coração, significa que não é confiar só quando as coisas vão bem. É confiar quando o cenário parece impossível, quando os ventos estão contrários, quando os gigantes se levantam na sua vida. É olhar para o céu e dizer assim: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. A fé verdadeira nasce nesse lugar. Não depende do que você vê, mas depende de quem Deus é. Ele é fiel, ele cumpre as suas promessas, ele nunca abandona os seus filhos.
Talvez hoje você esteja diante de uma tempestade. Talvez a sua mente esteja cansada de tanto tentar resolver tudo sozinho. O conselho de Deus para você é muito simples. Entrega, confia e descansa. Porque quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, Ele age de maneira que nenhum esforço humano seria capaz de realizar. Não apoie a sua vida na sua própria força. Apoie no Senhor. Ele é o único lugar firme, o único porto seguro. Ele é o único que não falha. Agora eu queria orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva o seguinte: eu terei sabedoria. E nós vamos juntos clamar ao Senhor para que Ele nos dê essa sabedoria, para que Ele nos conceda uma nova mentalidade e um coração disposto a obedecer. Amém? Você pode escrever isso aqui? Eu terei sabedoria. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica acontecendo na sua vida, coloque aqui nos comentários e nós vamos interceder por você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse dia, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, diante da Tua Palavra, nos alimentando da Tua Palavra. Eu agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim, tem me sustentado e tem me dado forças para continuar. Obrigado por cada detalhe. Obrigado pela vida. Obrigado pela minha família, pelo alimento, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que falamos sem pensar, pelas vezes em que deixamos a preguiça tomar conta. Pedimos perdão por todas as vezes, por todas as ocasiões em que não fomos justos e equilibrados, quando nos cercamos das pessoas erradas, ou quando simplesmente não confiamos no Senhor de todo o coração. Nos perdoa, Pai, nos lava com o sangue de Jesus e nos dá uma nova chance de andar em retidão e em sabedoria. Ó Deus, agora eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Que o Senhor dê a ela a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de ti, sabedoria para falar, para agir, para tomar as decisões certas. Que ela tenha uma mente renovada, que ela receba paz no seu coração, que ela saiba esperar em ti e confiar que o Senhor está no controle. Pai amado e querido, eu oro por esse irmão e por essa irmã que tem sofrido com palavras duras, que foram feridos, humilhados, até diminuídos. Que o Senhor cure essas feridas internas e transforme essa dor em aprendizado e em força. Eu oro por essa pessoa que tem lutado contra a preguiça, contra a procrastinação, contra a falta de ânimo. Que o Senhor dê forças a ela, Pai. Forças para levantar, para agir, para dar o primeiro passo. Eu oro também por quem vive em meio a injustiças, por aqueles que se sentem enganados, desvalorizados ou traídos. Que o Senhor seja a justiça dessa pessoa. Que ela não precise lutar com as próprias mãos, mas que confie na justiça do Senhor, que é perfeita, que nunca falha. Pai, eu intercedo ainda por aqueles que convivem com amizades destrutivas, por pessoas que estão presas em ciclos negativos. Dá coragem para ela se afastar daquilo que não edifica, daquilo que tem roubado a sua paz, daquilo que a afasta da tua presença. Coloca ao lado dela relacionamentos que edificam, que fortalecem, que aproximam do Senhor.
E eu oro a Deus por todos aqueles que têm dificuldade em confiar. Essa vida corrida, cheia de preocupações, tenta roubar a nossa fé. Mas eu peço que o Senhor renove a fé dessa irmã, desse irmão. Que ela aprenda a descansar em Ti, a entregar os seus problemas, suas dores, os seus fardos, o seu futuro. Que ela entenda que confiar no Senhor é o caminho para receber a paz verdadeira. Eu quero apresentar diante do Senhor as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. O Senhor conhece cada situação. Por isso, Pai, abre as portas de emprego. Dê sabedoria para ela administrar os seus recursos. Conceda provisão a essa família que tem passado por um tempo de escassez. Ó Deus, e se tem alguém aqui orando por um filho, por uma filha, por um parente que está enfrentando lutas financeiras, eu apresento cada nome diante do Senhor. Abençoa cada família representada aqui. Eu oro por todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários. Que cada pedido aqui seja atendido segundo a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso, desde já, Te agradecemos. Cremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fortaleça a sua mente, o seu coração. Ouça essa mensagem quantas vezes for necessário. Volta aqui nesse vídeo se for preciso, até que esses conselhos de Salomão fiquem gravados aí no seu coração e se transformem em prática no seu dia a dia. Nós somos um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Compartilhe essa mensagem com seus contatos e até o nosso próximo Minuto com Deus. Senhor Jesus, nosso Salvador e nosso Rei, nós te exaltamos nesse momento e te damos graças por mais um dia de vida, por mais um dia em que podemos estar em Tua presença. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho para nos achegarmos ao Pai com confiança. Eu apresento a Ti, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces os corações aflitos, Tu sabes dos pensamentos agitados, das lágrimas escondidas e dos temores mais profundos. Jesus, nós cremos que Tu és o bom pastor, que cuida das ovelhas e não as abandona. Por isso nós te pedimos, acalma os nossos corações, transforma a nossa ansiedade em confiança, o nosso medo em fé e todas as nossas dúvidas na certeza do Teu amor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada lar aqui representado a paz que só o Senhor pode dar. Toca as famílias, restaura, ó Deus, aquilo que foi quebrado, traz provisão, derrama a Tua cura. Que hoje cada pessoa aqui possa entregar suas preocupações em Tuas mãos, entregar as suas feridas na cruz e experimentar o alívio que vem do Teu amor. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez, podendo aprender mais da palavra de Deus, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer fortalecer a sua fé, renovar o seu espírito e ter mais intimidade com Deus,
eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, no canal Minuto com Deus, e ativar as notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Dê o seu like no vídeo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Portanto, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Os membros, eles conseguem visualizar os vídeos no YouTube um dia antes deles serem postados. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é mais um dia para reconhecermos a bondade do nosso Pai Celestial e nos rendermos ao cuidado amoroso do nosso Redentor. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui com o coração aflito, carregando preocupações, incertezas e sentimentos que muitas vezes apertam e sufocam a nossa alma. Mas hoje, em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu oro a Deus para que o seu coração seja aliviado, que a sua esperança seja renovada e que você encontre descanso aos pés de Cristo. Porque Ele mesmo disse: vinde a mim, venham até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de você colocar nas mãos de Jesus aquilo que tem roubado a sua paz. A palavra que eu quero compartilhar com você, inicialmente, está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Talvez você até já conheça essa passagem, mas eu quero que você não apenas ouça, mas receba isso no seu espírito. Tome posse dessa promessa. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só, esse é o segredo da paz. Jesus no centro da nossa mente e do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos, ele não está ignorando as nossas dores, as nossas lutas. Ele está nos convidando a olhar para Jesus, que é maior do que qualquer tribulação nossa. O nosso Salvador conhece as nossas lágrimas, nossas dores, cada detalhe da nossa vida. Ele sabe das nossas contas a pagar, das nossas noites sem dormir, da dor que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Só que Jesus não apenas sabe dessas coisas, ele se importa profundamente com você. E mais do que isso, ele já levou sobre si as nossas dores e os nossos medos na cruz. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A oração não é só um pedido, é um gesto de fé, uma atitude de fé. É quando nós dizemos: Jesus, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que a nossa esperança não está no acaso, nas circunstâncias, mas ela está na pessoa de Cristo. E por que nós oramos com gratidão? Porque mesmo antes da resposta, nós já temos Jesus.
E ter Jesus é ter tudo. A gratidão nos lembra de onde Ele já nos tirou, do que Ele já fez e do quanto Ele ainda vai fazer na nossa vida. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que você tem buscado de Deus. Mas sabe de uma coisa? A cruz já é a prova suficiente de que Deus está ao seu favor. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus te convida a entregar tudo aos pés dele. O fardo é pesado demais para você carregar sozinho, mas ele já carregou uma cruz por amor a você. E ele continua dizendo: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa esconder nada de Deus. Jesus sabe de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. E no caso aqui, eu peço para que você escreva como um ato de fé, como uma declaração da sua esperança. Jesus quer consolar você. Ele quer andar com você. Ele está aqui agora, junto da gente. Amém? Nesse momento aqui de oração. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Ele está aqui, vivo, presente, pronto para agir. Talvez você seja uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos, ou um pai sobrecarregado com o peso das finanças da sua casa. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que tem medo de fracassar, ou alguém que está lidando com um diagnóstico difícil. Você fez um exame, foi ao médico e ele te deu uma má notícia. Talvez você esteja em silêncio há muito tempo, orando com o coração apertado, esperando um sinal de que Jesus está te ouvindo. Olha só, esse é o sinal. Essa é a resposta. Jesus está com você. Ele vê, Ele ouve, Ele cuida. Não existe ansiedade que Jesus não possa transformar em paz. Não existe lágrima que Ele não possa enxugar. A Bíblia declara, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia maravilhosa, poderosa, aponta para Jesus, o Messias prometido, aquele que veio para trazer salvação, esperança e cura para todos aqueles que creem nele. E é justamente nele, em Jesus, que nós podemos entregar todas as nossas preocupações e encontrar descanso. Jesus, de acordo com o texto, é o maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos sem saber qual decisão tomar? Quantas noites já passamos em claro tentando encontrar uma saída? Jesus não é apenas alguém que ouve, ele é o conselheiro perfeito, aquele que tem sabedoria divina para orientar a nossa vida. Jesus também é chamado aqui pelo profeta Isaías de Deus Forte. A ansiedade cresce quando nós sentimos que tudo está fora do controle. Mas Jesus não é só um homem bom ou um líder religioso. Ele é o Deus Forte, poderoso para agir em qualquer situação. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, Jesus diz que nada é impossível para Deus.
Ele acalma tempestades, ele cura enfermidades, ele liberta os cativos, ele ressuscita mortos, se for da vontade dele. Você pode descansar em Jesus, porque ele tem força para te sustentar. As suas mãos poderosas não perderam a força, e ele opera milagres ainda hoje. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder também sustenta a sua vida. E o profeta Isaías chama Jesus de o Pai da eternidade. Olha só, a ansiedade nos prende ao tempo, ao ontem que já passou ou ao amanhã que ainda nem chegou. Mas Jesus é o Pai da eternidade, aquele que está acima do tempo, o Deus que já está no futuro, preparando o nosso caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 8, o apóstolo João escreveu sobre Jesus. Ou melhor, João escreveu as palavras de Jesus, dizendo assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Significa que nada pega Jesus de surpresa. Ele já viu o fim desde o começo. Ao entregarmos o nosso futuro a Ele, nós estamos confiando em alguém que já sabe todas as coisas e que nos ama com amor eterno. Não existe futuro incerto para quem anda com Cristo. E por fim, o profeta Isaías declara que Jesus é o príncipe da paz. A paz que o mundo oferece é passageira. É uma paz que depende das circunstâncias. Mas Jesus é o príncipe da paz, aquele que pode trazer tranquilidade até mesmo no meio de uma tempestade. Por isso que em João capítulo 14, verso 27, ele disse: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Cristo no meio deles. E se Ele está presente, então a sua alma pode descansar. Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E onde Jesus está, a paz vai reinar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se Deus te trouxer à lembrança uma situação que muitas vezes tem te incomodado, tem tirado a sua paz, coloque ela aqui, ou coloque a área da sua vida relacionada a essa situação. Por exemplo, você pode escrever uma palavra assim, ó, família, finanças, vida sentimental, vida emocional. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: eu recebo a paz de Cristo. Amém? Eu recebo a paz de Cristo. Escreva isso pela fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós te louvamos porque Tu és fiel, Tu és bom, misericordioso. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Perdoa-nos por tantas vezes permitirmos que a ansiedade e o medo dominem nossa mente, como se o Senhor não estivesse conosco. Mas hoje, Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós lançamos aos Teus pés, assim como Marta e Maria, e escolhemos a melhor parte, estar em Tua presença. Eu peço que o Senhor acalme as tempestades internas que temos vivido. Nos ensina a confiar em Ti, assim como uma criança confia no pai e na mãe. Nos ensina a entender
que o teu cuidado sobre a nossa vida é perfeito. Receba, Senhor, cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita essa família em cada necessidade. Visita, Senhor, esse hospital e sara essa pessoa que está aí lutando contra essa enfermidade. Restaura esse casamento. Conforta esse coração aflito. Liberta, ó Deus, aqueles que estão presos em sentimentos que não vêm de ti, na angústia, na tristeza, no rancor, no ódio. Toca aqueles que choram em silêncio. Conceda a cada uma dessas pessoas, a esse irmão e essa irmã que estão aqui me ouvindo, a tua paz. A paz que só o Senhor pode nos conceder. Vem com o teu Espírito Santo consolar, direcionar e nos renovar. Que a tua paz guarde a mente e o coração dos teus filhos. Que cada um possa sair aqui dessa mensagem, Deus, com os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Obrigado por nos amar, por nos ouvir e por interceder por nós diante do Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que Tu és o Deus forte e confiamos no Teu poder que não tem limites. Entra, Senhor, com a providência nas áreas onde já não temos força, onde há enfermidade, que o Senhor venha com a cura, onde há escassez, que haja abundância, provisão, onde tem reinado o desânimo, a apatia, que o Senhor venha com a tua força. Reconhecemos que tu és o Pai da eternidade. Mesmo quando o futuro nos assusta, nós escolhemos descansar em ti, porque sabemos que os nossos dias estão escritos nas tuas mãos e que nenhum fio de cabelo cai sem o teu consentimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver com os olhos fixos na eternidade e não nas pressões passageiras deste mundo. Reconhecemos que tu és o príncipe da paz. Em meio às nossas aflições, que a tua paz inunde os nossos corações. Que a nossa ansiedade, a nossa incerteza dê lugar à confiança. Que o medo ceda espaço para a fé. Reina na nossa vida, na nossa casa, nas nossas emoções e nos ajuda a fazer as melhores escolhas nesse dia. Nós te louvamos, não apenas pelas tuas bênçãos, mas por quem tu és. Não apenas por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Receba, ó Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a paz de Cristo na sua vida. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então, não guarde apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra lá nos grupos que você participa, no grupo da família, grupo da igreja, do trabalho, das pessoas com quem você convive. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Se essa mensagem abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê,
as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, A Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante.
meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra, existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer.
Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra, tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta. Não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia, mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente,
tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada, por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas,
as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que têm tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui ó, do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui, toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião.
não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando. Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, Ele não se cansa, Ele não esquece de ninguém e Ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje, nada é impossível para Ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários, nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que Ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar. Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha, com alguém que eu amava. Deus curou naquela época, Deus agiu, Deus mostrou que estava comigo. Mas agora parece que tudo se esfriou. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda. Mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo. Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível. Em nome de Jesus, eu quero clamar a Deus hoje sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você
e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família, porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de te buscar, de clamar o teu nome, achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando de mãos dadas junto com eles, olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do teu Espírito Santo. O Senhor pode, em teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido. Transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a tua presença agora, e essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo
e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória. Que o Senhor restaure essa família. Não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo. O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida.